Olá, concurseiros e concurseiras! Como estamos aí nas últimas semanas de estudo para o tão sonhado concurso público? Façam a parte de vocês. Conhecimento nunca será perdido. Se por acaso não der certo neste concurso, tenho certeza que logo haverá outros concursos e vocês estarão muito mais preparados para passar no tão sonhado concurso, no tão sonhado emprego público, na tão sonhada vaga aí de um profissional concursado. Bom, hoje nós vamos dar continuidade às correções das perguntas que eu mandei para vocês por e-mail. Nós já discutimos bastante sobre estudo social, parecer social, perícia social, laudo social. Além disso, entramos nas discussões envolvendo planejamento social, planos, programas e projetos. E hoje, esse vídeo ele está sendo gravado para reforçar um pouquinho dessa discussão que nós já realizamos nos demais vídeos. Nós paramos na pergunta de número 14. Essa pergunta, ela traz a perspectiva do estudo social. Então, vamos lá. 14. O estudo social é uma forma de documentação utilizada pelo serviço social para a. Propiciar a interlocução dos usuários na garantia de seus direitos? Bom, aparentemente essa resposta está correta. Por quê? Porque o estudo social, ele serve para buscar com que os usuários tenham acesso aos seus direitos básicos e fundamentais. Então, o assistente social, ao realizar um estudo social, ele não pode ter a perspectiva de exclusão deste usuário, desse sujeito, das políticas públicas. Ao contrário, a nossa perspectiva deve ser de inclusão desta população nas políticas públicas. A nossa perspectiva deve ser da garantia e viabilização dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, dos direitos básicos e não do processo de exclusão. Então, aparentemente, essa alternativa está correta. Vamos para B. Determinar a situação socioeconômica da família e da moradia. Na verdade, gente, essa alternativa ela restringe muito o que é o estudo social. O estudo social ele não serve para determinar a situação socioeconômica e de moradia. O estudo social ele vai muito além. O estudo social ele tem que ser realizado na perspectiva da viabilização dos direitos sociais e não para ver simplesmente a questão econômica, a questão de moradia. O estudo social deve ser utilizado para compreender uma determinada expressão da questão social. Tá? Então, essa alternativa ela restringe muito o que seria o estudo social. B. Vincular com o objetivo a que o assistente social se propõe? Jamais, gente. O estudo social, ele tem que ser utilizado para viabilizar os direitos sociais, para atender a população usuária e buscar, através deste instrumental, a viabilização dos seus direitos sociais, a sua inclusão nas políticas públicas. O estudo social não deve ser realizado simplesmente para beneficiar o profissional. Então, essa alternativa também está errada, está equivocada. Alternativa D. Em um primeiro momento, abrir os olhos do profissional. Acho que essa alternativa é a mais ridícula que tem, porque o estudo social, ele não serve para abrir os olhos do profissional. Lembre-se, nós não somos da polícia. Nós não somos da polícia estadual, da polícia federal, da guarda municipal. Nós não precisamos ter o estudo social para abrir os nossos olhos. Tá bom? Por quê? Porque se eu tenho essa perspectiva que o estudo social é para abrir os meus olhos, eu já parto do princípio de culpabilização dessa população, desses sujeitos sociais. Então, vocês precisam tomar muito cuidado. Essa alternativa está extremamente equivocada, extremamente errada. O estudo social jamais vai servir para abrir os nossos olhos enquanto profissionais. Alternativa E. Conhecer o cotidiano do usuário e evitar repercussões de paradigmas por parte do profissional. Algumas pessoas vão ficar indecisas entre essa e a alternativa A. Mas só que prestem atenção. Essa alternativa, ela restringe demais o que seria o estudo social. O estudo social é para conhecer o cotidiano do usuário e para evitar repercussões de paradigma. O estudo social ele vai muito além disso daí. Para conhecer o cotidiano do usuário, não necessariamente eu preciso fazer um estudo social. Eu posso utilizar-se de outros instrumentais, da visita domiciliar, de uma entrevista,
de uma análise documental. Então, essa alternativa, ela restringe muito o que seria o estudo social, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa A, porque o estudo social, ele precisa ser pensado e concretizado para buscar a viabilização dos direitos sociais. Então, a alternativa é a A, propiciar a interlocução dos usuários na garantia de seus direitos. Bom, agora nós vamos para a pergunta número 15. A pergunta número 15 discute um pouquinho de plano, programa e projeto. Essa pergunta também tem embasamento teórico desse livro aqui, da Mírias Veras Baptista. Então, é importante lê-lo, tá? Lembra que eu expliquei para vocês em um dos vídeos que eu tenho o plano, que é algo mais macro. Dentro dos objetivos do plano, eu tenho os programas. Então, por exemplo, eu tenho um plano que é algo maior, mais macro, e dentro desse plano eu tenho vários objetivos. Cada objetivo de um plano, cada objetivo dentro de um plano se constitui em um programa. Então, eu tenho o plano, que é maior, dentro do plano eu tenho vários programas. E dentro de cada programa, eu tenho vários projetos. Então, lembra lá aquele desenho que eu fiz? Plano. Dentro do plano, eu tenho vários programas. E dentro de cada programa, eu tenho vários projetos. Só para relembrar um pouquinho essa discussão, o plano, fiz aqui para vocês irem acompanhando comigo. O plano, ele está ligado às decisões de caráter geral, suas grandes linhas, suas estratégias. Dentro do plano, como eu falei para vocês, eu tenho vários objetivos. E dentre esses objetivos, eu acabo fazendo os meus programas. E dentro dos programas, eu acabo fazendo os meus projetos. Então, a partir do plano, eu tenho a elaboração de programas e projetos. Bom, aí agora nós vamos para o programa. O programa é documento que detalha por setor a política, diretrizes, metas e medidas instrumentais. É a setorização do plano. Lembra que eu falei para vocês que nós temos o plano, que é algo mais macro, e que dentro do plano eu tenho vários programas. Então, por isso que no livro é afirmado que o programa é a setorização do plano. É basicamente um desdobramento do plano. Os objetivos setoriais do plano irão constituir os objetivos gerais do programa. Então, olha lá, ó, eu tenho o plano, dentro do plano eu tenho vários programas e, geralmente, dentro do plano eu tenho o objetivo geral e os objetivos específicos, os objetivos setoriais. Esses objetivos específicos, esses objetivos setoriais, geralmente constituem enquanto objetivo geral do programa. Plano, programas, e dentro dos programas eu tenho os projetos. Os projetos, eles ficam mais a nível da execução, que é o que eu vou falar para vocês agora. Então, o projeto é o instrumental mais próximo da execução. Geralmente, o plano e o programa traz as diretrizes gerais e o que realmente é executado se estabelece através dos projetos, tá? Isso geralmente, não é uma regra. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho o programa Craque é Possível Vencer. Dentro do programa Craque é Possível Vencer, eu tenho vários projetos. Eu tenho um consultório na rua, eu tenho o CAPS AD 24 horas. Eu tenho vários projetos para operacionalizar este programa Craque é Possível Vencer, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Bom, relembrando isso que vocês já estudaram, nós conseguimos responder a pergunta número 15.
Assinale a opção correta no que se refere a planos, programas e projetos na lógica do planejamento. A. O programa caracteriza-se como o instrumento mais próximo da execução, ou seja, é uma unidade mais operativa de ação do que o projeto? Não, é ao contrário. A unidade mais próxima da execução, mais operativa, é o projeto e não o programa. E essa alternativa está afirmando que é o programa. É ao contrário, tá? Alternativa B. Em um plano, os problemas são selecionados por área de concentração, que podem resultar em programas e projetos. Em um plano, os problemas são selecionados por área de concentração, que pode resultar em programas e projetos. Então, aparentemente, essa alternativa está correta. Vamos nas demais para ver se realmente é essa que está correta? C. Na lógica do planejamento, o projeto exige maior âmbito de ação e menor grau de detalhamento? Não, gente. O projeto, ele é o que mais se aproxima da execução e, para isso, ele precisa de um detalhamento maior, tá? Então, essa alternativa está equivocada, está errada. D. O planejamento estratégico é indicado para os casos que exigem maior grau de certeza para predizer o futuro, por permitir o controle total dos resultados das ações. Gente, nenhum planejamento nós vamos conseguir controlar totalmente as nossas ações. Por isso que no planejamento nós precisamos das avaliações, de avaliar, de ver como que está o processo de planejamento. O processo da avaliação tem que ser um processo contínuo. E aqui nessa alternativa está falando que o planejamento estratégico ele é utilizado porque ele consegue, de certa forma, ter um controle total das ações, das situações. E isso está extremamente equivocado, porque nós nunca teremos o controle total. E agora, alternativa E, a condição para a caracterização de um planejamento participativo é a existência de grupos sociais homogêneos envolvidos no processo. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Aí está escrito que é condição para um planejamento participativo ter grupos sociais homogêneos. O que significa a palavra homogêneo? Significa que os grupos sociais são iguais. Então, na verdade, para eu ter um processo participativo no planejamento, eu preciso ter grupos sociais heterogêneos, ou seja, diferentes e não iguais, como indica esta alternativa. Então, a resposta correta é a resposta... Cadê? B. Em um plano, os problemas são selecionados por área de concentração, que podem resultar em programas e projetos. Bom, gente, por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, até mais!